We can slow dance naked in the moonlight. We can get so damn wasted out of our minds until we're happy. Until we're happy. Whether it's good or it's bad or it's wrong or it's right. Yeah, we can quit our day job and stay out all night until we're happy. Until we're happy. Until we're happy. We can slow dance naked in the moonlight. We can get so damn wasted out of our minds until we're happy. Until we're happy. Whether it's good or it's bad or it's wrong or it's right. Yeah, we can quit our day job and stay out all night until we're happy. Until we're happy. Until we're happy. Minha formação em pedagogia, né? Aí eu fiz mestrado em educação, fiz neuropsicopedagogia e eu trabalhava na universidade, eu fui diretora por 8 anos na UENG e tal. Depois, o que eu fiz? Depois que eu saí da faculdade, eu comecei a trabalhar exatamente com aquilo que eu gostava, que era com os idosos. Aí eu fiz gerontologia, eu falei, não, tem que me especializar naquilo que eu gosto, né? E aí, essa questão que vocês estão colocando sobre a violência com o idoso é uma coisa muito sensível, que a gente percebe às vezes até dentro de casa, né? Você fala, mas em casa não acontece porque é o lugar dele, é o porto seguro. Não, muitas vezes não. O idoso é aquele que, assim, todo mundo gosta de trabalhar com criança, né? Porque criança é bonitinha, engraçadinha e tal, né? O idoso, muitas vezes, ele não chega bem, ele não é bonito, ele não tá arrumado, né? Então, assim, essas coisas me conquistam, porque eu acho que é uma fragilidade que a gente tem, né? E aí, eu me encontrei, quando eu comecei a trabalhar com esses idosos, eu me encontrei, sabe? Na família, às vezes acontece uma questão assim, não é falta de cuidado, mas é porque às vezes a família está correndo, está trabalhando e tal, e não tem tempo de cuidar, e o idoso é mais lento. Então, não tem paciência, né? Anda logo, faz isso depressa. Isso é uma violência. Por quê? A gente está violentando o tempo dele, né? Porque ele não está com tanta agilidade como a gente tem hoje, né? Então, é diferente. Se você hoje tem agilidade para subir uma escada rápido, o idoso não tem. Então, você não pode exigir isso dele. Você tem que respeitar esse tempo dele. Então, se é um desrespeito à realidade dele, é uma violência, né? A gente não gosta de ser desrespeitado de forma alguma. Eles também não, né? Então, às vezes, uma palavra mais ríspida, para eles, é uma agressão, né? Então, não é só chegar a bater, não é isso. Porque isso, muitas vezes, acontece sim e é muito grave, né? Então, a gente tem a legislação, que hoje, né, nos apoia nesse sentido. Mas eu acho mais grave essa violência que é velada, tá? Essa que não é exposta, que ninguém fala, que ninguém comenta, né? Que acontece lá no cantinho. A gente recebe, às vezes, muito idoso depressivo. Por quê? Aí você vai estudar, vai conversar com ele, vai atendendo, você vai percebendo que ele não é bem cuidado dentro de casa nesse sentido. Ele está sempre sendo preterido, ele é sempre o último, né? Tem pessoas que relatam, às vezes, até assim, que tem que comer em pratos de plástico, usar canecas de plástico, enquanto as outras pessoas da família estão usando pratos de louça e tal, e ele tem que usar o de plástico, porque se cair quebrar, entendeu? Então, assim, é uma segregação, né? Então, eu acho isso muito triste. É uma coisa que a gente não vê, a gente não fala, a gente não comenta, né? Acho que nesse sentido da violência, eu acho que a gente tem que prestar muito mais atenção nessa questão interna. O que acontece no nosso lar? Vocês já se perceberam, por exemplo, com seus avós? Vocês cuidam
desses avós, vocês visitam, vocês conversam com eles. Porque está numa mesa, por exemplo, numa sala, uma reunião de família. Todo mundo sentado conversando e tal, e o vovô, a vovó está lá no cantinho, isolado. Por quê? Ele, às vezes, ele não ouve bem, às vezes não enxerga bem, ele não consegue acompanhar a conversa, não consegue acompanhar o ritmo da conversa. Põe ele na roda, coloca ele aqui. Não é, vó? Olha só, a senhora lembra disso? Pronuncia melhor a palavra, fala mais voltado para ele se entender, se inteirar, para ele participar dessa conversa, né, desse relacionamento com a família. E às vezes a gente nem lembra que o avô ou a avó está ali, porque se está todo mundo ali animado, não é assim? Então, eu acho que é isso, é a gente dar a eles essa oportunidade de participação da mesma forma. Isso tem um resultado excelente. Eu percebo isso no consultório, quando eu atendo individualmente os idosos, essa questão da depressão. E eles relatam, mas é porque todo mundo sai, chega sábado, todo mundo sai de casa, no domingo eles vão para a rua, almoçam fora, e eu fico em casa. É uma violência, né? Então, assim, a gente tem que entender que o que a gente quer para a nossa vida? Vocês querem ficar velhos? Querem ficar idosos? Querem, claro, todo mundo quer, ninguém quer morrer cedo. Porque a gente fala, não, eu não quero ficar velho. Tá, mas você não quer morrer cedo também. Então, você quer ficar velho, porque não tem outra saída, né? Ou você morre cedo, ou você fica idoso. Então, eu falo que velho não é, gente, a gente fica idoso, a gente fica vivido. Velho é coisa. Cadeira fica velha, você joga fora. Um livro fica velho, você joga fora. Mas a gente não fica velho, a gente fica vivido, idoso, né? E essa questão do idadismo tem trabalhado muito também, né? Porque as pessoas têm segregado muito porque tem mais idade. E a gente precisa estar muito atento a isso, né? Eu convoco normalmente os jovens, né? Mesmo quando eu dava aula na universidade e tal, e com os meus filhos, muito essa atenção, sabe? A pessoa de mais idade do que você, independente de qual idade seja. Respeitar o tempo dele, respeitar as experiências dele. Né? Isso traz muito conhecimento para a gente, né? E eu acho gostoso, às vezes, sentar e conversar. Eu não tenho mais as minhas avós, mas eu amava sentar com elas e conversar, e contar a história, e ouvir a história delas, quando tinha, quando era, quando acontecia, quando fazia, né? Isso é uma vivência, é uma coisa boa, tá? Com relação ao ageísmo, né, que é essa violência, né, que a gente vê, eu acho importante, então, esse trabalho que vocês estão fazendo no sentido de conscientizar, né, as pessoas, quem tem um idoso na família e quem pretende ficar idoso também. Ou seja, todos nós. Né? Não, mas... We can slow dance naked in the moonlight. We can get so down, wasted, out of our minds until we're happy. Until we're happy. Whether it's good or it's bad, or it's wrong or it's right. Yeah, we can quit our day jobs and stay out all night until we're happy. Until we're happy. Until we're happy. I got my head out the sunroof, I'm blasting